Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que vocês estejam assistindo, o importante é que estejam estudando a melhor matéria do mundo. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a União Europeia. Vamos conhecer desde o seu formato, por que foi criada, até os dias de hoje, tá bom? Para começar, galera, a gente vê aqui logo a imagem, né? Essa é a bandeira da União Europeia, a gente vai ter aí as 12 estrelas. Essas estrelas, turma, significam os países que fundaram a União Europeia. Entretanto, a União Europeia atualmente tem 28 membros. Como eu disse, né, composta por 28 membros, desde o século XIX já tinha esse pensamento de integração, de unir o continente europeu. Entretanto, o continente europeu é um berço de pólvora, é um barril de pólvora, com muitos conflitos, seja ele étnicos, religiosos, entendeu? Por política. Sempre foi uma região muito conturbada. É, e durante a Guerra Fria, essa é uma das principais forças políticas e econômicas. E tem a questão dos conflitos que eu falei, uma região conturbada, complicada do ponto de vista geopolítico, né? De você poder administrar uma região. Entretanto, essa região a União Europeia, né? Na verdade, o continente europeu, ela vai ser destruída na Segunda Guerra Mundial. Tem esse nome Segunda Guerra Mundial, mas as duas grandes guerras sempre aconteceram no continente europeu. A gente vai ter a questão do Plano Marshall para reconstruir a Segunda Guerra, para reconstruir a Europa, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. E no período da Guerra Fria, a Europa ela vai ficar conhecida como uma periferia, porque quando acaba a Segunda Guerra Mundial, mesmo os vencedores, né, a França ali, a Inglaterra, mesmo os vencedores, eles vão estar destroçados, eles vão estar acabados, porque gastaram todo o dinheiro na parte militar. Então, vai acabar faltando dinheiro para outros serviços essenciais. Aí a Europa vai ser reconhecida como periferia, porque você vai ter duas grandes potências. Você vai ter os Estados Unidos, liderando o capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderando o socialismo. E percebam que a área de disputa entre esses dois sistemas vai ser justamente o continente europeu. Você vai ter ali o leste europeu sob a influência do capitalismo e a parte oeste da Europa ali sob a influência do capitalismo. O que mais sofreu nessa história, galera, foi a Alemanha, porque lembra lá da Alemanha, teve a cortina de ferro, né, que dividiu a Europa, e também tivemos na Alemanha a questão do Muro de Berlim, que dividiu a Alemanha em Alemanha Ocidental, que é a Alemanha capitalista, e a Alemanha Oriental, a Alemanha socialista. Se a gente for falar de nível de integração, a União Europeia ela é o maior bloco que existe no topo do topo. Questão de facilitar a integração e o desenvolvimento econômico e social da Europa. Quando fala de integração, a União Europeia é o maior bloco. Certo? Esse é o panorama geral. Agora vamos ver a sua história, tá bom? Em 1950, o ministro das Relações Exteriores da França, Robert Schuman, sugeriu que o carvão e o aço da França e da Alemanha fossem colocados sob autoridade comum, estabelecendo a livre circulação dos produtores. A ideia, pela primeira vez, instituía uma autoridade independente dos governos nacionais envolvidos no acordo. Turma, é o seguinte, essa área entre a França e a Alemanha, ela vai ser conhecida como Alsácia-Lorena. Então, a Alsácia-Lorena, ela sempre foi área de muitos conflitos entre a França e a Alemanha. Ora, a Alemanha ela tomava da França, ora a França tomava também da Alemanha. Aí vem Hitler, né, com a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista acaba tomando de volta esse território da França. E aí, depois, quando a França vence a Segunda Guerra Mundial, a França toma de novo esse território
chamada de Alsácia-Lorena. Então, Robert Schuman ele vai ter uma ideia sensacional. A ideia dele é o seguinte: ao invés da França e da Alemanha ficarem se acabando, se destruindo, se matando, eu vou propor uma ideia de que as duas possam gerir esse território de forma igual, certo? Que não tem essa questão da rivalidade. Ele vai fazer que as duas controlem um território. A França e a Alemanha vai aceitar, né? Não vai encontrar problema algum. E aí vai começar um grande avanço. Já foi um primeiro conflito solucionado. Esse aqui foi o Robert Schuman, ele que criou essa ideia, né, de você poder dividir, ter uma área e você ter os dois países ali para gerir, para presidiar. É chamado também de Plano Schuman, mas não se esqueça, viu, galera? O Plano Schuman ali vai estar relacionado com a Alemanha capitalista, tá bom? RFA, a Alemanha capitalista. Isso foi lá na época da Guerra Fria, viu, turma? Não se esqueçam. Então, o objetivo da proposta, entretanto, era mais amplo, o que tornava ainda maior a sua importância histórica e geopolítica. A ideia era só controlar esse território, né? Mas a gente vai conhecer que com o passar do tempo, as coisas foram dando certo. Ao invés de ser só o carvão, o ferro e o aço, começaram a ser outras coisas que iremos estudar daqui a pouquinho. E aqui está a área, né? Dos primeiros países, alguns dos primeiros países que assinaram a SECA, que a gente vai conhecer daqui a pouco, na verdade o Benelux, perdão. E com isso, galera, o novo organismo foi aberto a todos os países europeus que nele quisessem ingressar. Além da França e da Alemanha, aderiram os 3 países, Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. No caso, a Holanda está em inglês, que é Netherlands, tá bom? Então, por isso tem esse NE. Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Encaixados entre as duas potências rivais e a Alemanha. Olha aqui a imagem. França e Alemanha, estão percebendo? Ali com o amarelo. Essa aqui é a bandeira do Benelux. Foi o primeiro ali, começou a engatinhar para a questão da União Europeia. Na prática, a Benelux ela vai propiciar a criação da SECA, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço e também do Ferro ali do continente europeu, em 1951. Essa é a bandeira da SECA. E foi o Tratado de Paris que vai legitimar a criação da SECA, tá bom? Galera, é importante que vocês anotem todas essas coisinhas. Eu não estou pedindo para vocês anotarem, mas você já deve ter o discernimento do que é importante ou não copiar, certo? Uma coisa ou outra eu vou estar avisando. Caso eu fale, não tem nada para copiar, veja se realmente você não encontrar nada de interessante aqui na questão dos slides, tá bom? Então, por exemplo, o nome de tratado é muito importante que vocês saibam. O Tratado de Paris ele vai legitimar a questão da SECA, certinho? E aí a Europa, o continente europeu, ele vai começar a ser conhecido como Europa dos 6, tá bom? Aqui a gente pode copiar toda essa parte aqui, tá bom, galera? Toda essa parte, mas eu vou copiar aqui o número 1, tá bom? Número 2, 3 e 4. Essa seria a ordem. E aí, turma, em 1957, os países integrantes da SECA vão assinar o Tratado de Roma. Esse Tratado de Roma ele vai criar a Comunidade Econômica Europeia, também pode ser conhecida como CEE ou CEEA, que é a Comunidade Europeia de Energia Atômica. Na verdade, galera, acabei me atrapalhando. Com o Tratado de Roma, ele vai ser assinado e vai construir a Comunidade Econômica Europeia. Porque, pensa comigo, se o carvão e o ferro deram certo, né, conseguiu ter uma grande
importância econômica, por que não tirar do carvão e do ferro? Além do carvão e do ferro, a gente poderia acrescentar alguns tipos de serviços ou alguns tipos de produtos alimentícios, né? Então, eu percebo que já está começando a diminuir a questão das barreiras alfandegárias, na questão das fronteiras. E aí também vai criar a questão da Comunidade Europeia de Energia Atômica. Talvez você pode estar pensando assim, nossa, 1957, Guerra Fria, e aí eu vou ter a Comunidade Europeia de Energia Atômica. Na verdade, não era bem assim, turma. A ideia era que essa comunidade ela que criassem, né, usinas nucleares, usinas termonucleares, que eram usinas voltadas à produção de energia. A produção de energia nuclear é um tipo de energia limpa, certo? Entretanto, o único problema vai ser a questão dos seus resíduos, a questão do urânio. Esse é o problema. Mas a energia termonuclear é mais limpa do que a própria energia hidrelétrica. O único problema é a questão do resíduo nuclear, do lixo. Então, continuando, galera, esse aqui é o símbolo, né, Euratom, Comunidade Europeia de Energia Atômica. E aí a França, a Alemanha, galera, a Alemanha é capitalista, a Itália, a Holanda e Luxemburgo, eles irão fazer o grupo ali da Europa dos 6, tá bom? E aí vai ter a questão do mercado comum, ou Comunidade Europeia Econômica. Aí as pessoas dentre esses países vão começar a circular sem aquela questão de barreiras, né? Um carro ele pode circular livremente. E aí vai começar a flexibilização de alguns assuntos. Aqui está a bandeira, né? CEE, a gente viu. E aí vai ter uma coisa importante chamada 4 liberdades. Isso anota, viu, galera? As pessoas poderiam circular livremente, as mercadorias também, capitais, como você já sabe, capitais está relacionado com dinheiro, e os serviços, ou seja, uma pessoa que trabalha ali como fisioterapeuta, vou dar um exemplo, a pessoa poderia sair ali da Itália e ir para a Bélgica, ou da França e ir para a Holanda, dessa forma. Copia tudo, beleza, turma? Todo esse slidezinho aqui e vamos para frente. Então, galera, o período entre 1957 e 1970 foi marcado pela concretização dos dois principais objetivos do tratado: uma política comercial comum, que a gente pode botar entre parênteses PCC, que estabeleceu uma tarifa aduaneira uniforme entre a Comunidade Econômica Europeia e os demais países parceiros, e a política agrícola comum. Vou dar um exemplo. Imagina aí, vou usar o Brasil. O Brasil é o maior exportador de commodities agrícolas. Vamos dizer que uma maçã, uma pera, como está um abacaxi. Um abacaxi do Brasil, para dificultar a venda lá no continente europeu do abacaxi brasileiro, o abacaxi brasileiro lá no continente europeu ele vai ser taxado, vai ter alguns impostos que irá elevar o valor desse abacaxi. Então as pessoas irão começar a preferir o abacaxi europeu do que o abacaxi brasileiro, devido à questão dos preços, a sua importação, ela vai acabar ser um pouco mais cara. E essa vai ser uma política agrícola comum que vai começar a proteger os agricultores dali do continente europeu para que possa ter uma autonomia, uma soberania nessa questão dos alimentos. Porque, turma, para uma nação, para um país ele ficar submisso ao outro, é apenas não ter uma elevada produção de alimentos, é você ser dependente de outro país para a questão de importar alimentos. E aí os países do continente europeu também vão começar a colocar preços, né? Por exemplo, vai comprar um produto importado da Argentina. Esse produto importado da Argentina vai ser vendido no continente europeu
com preço que eles entendam que deve ser esse trigo, deve ser vendido. Certinho? É, Lembre-se, galera, a gente aqui está em 1957 até 1970. A gente não está até os dias de hoje. Inclusive, essa prática ela vai sobressair até hoje. E aqui tem a questão da usina nuclear, né, da usina termoelétrica, que a gente falou anteriormente. E aí, nesse período, foram estabelecidas também outras políticas comuns. A questão do transporte, né, que eu falei para vocês, do carro, que você pode estar transitando livremente. A política da concorrência, impedindo a distorção das regras de mercado, ou seja, ninguém poderia colocar um preço muito baixo, né? Imagina aí eu tenho um grupo de três pessoas, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Imagina aí que é um grupo e a pessoa A vende os produtos extremamente mais baratos e as pessoas B e C vendem os produtos que foram combinados a R$ 10. Vamos supor, a pessoa B e C vende produtos a R$ 10, a pessoa A vende produtos a R$ 5. Óbvio que a pessoa A ela vai ter mais dinheiro, né, do que as pessoas B e C. Então, vai ter uma unificação dessa questão das regras. Outra coisa também é a política regional buscando evitar desníveis entre várias regiões europeias. A ideia da União Europeia é que todos os países eles se desenvolvam. Não você ter 10 países extremamente ricos e desenvolvidos e ter o restante fraco, não. A ideia é que todos eles se desenvolvam. Inclusive, vai ter a criação do banco, o Banco da União Europeia, e esse mesmo banco ele vai estar fornecendo empréstimos aos outros países para que possa se desenvolver. Então, por isso que o continente europeu, na verdade a União Europeia, é um bloco econômico extremamente forte. É o topo do topo, a gente pode considerar assim. Vai ter uma política de energia e de telecomunicação. Vai ter a questão das termoelétricas, né? Para que possa se desenvolver. Essa fumacinha que está saindo é a questão da energia, né? Que o urânio ele vai liberando calor, aquece a água, aí a água ela vai entrar em evaporação, vai começar a fumaçar, né? Entra em evaporação e a fumaça ela vai fazendo com que as turbinas elas se mexam, elas se movimentem e assim gerando a energia. É assim que funciona a energia nuclear, a energia termoelétrica, termonuclear, perdão. E aí, no plano de fortalecimento da União Europeia, dos países europeus, da própria paz do continente, um fator ainda era desestabilizador, o isolamento do Reino Unido. Galera, geograficamente, o Reino Unido ele está lá na porção oeste, meio que isolado, né, numa ilha. E além disso, o Reino Unido, por questões individuais, né, por se achar mais que os outros, ter a sua própria moeda, que é a libra esterlina, ela não adotou a moeda o euro, né, como uma moeda do continente europeu. Ela tinha a sua moeda, inclusive, bem valorizada, bem forte. E aí o Reino Unido ele não queria participar, né, de uma associação maior em que fosse apenas um parceiro. O Reino Unido ele queria ser realmente, de fato, o fundador, um dos principais. E aí, paralelamente à União Europeia, que estava engatinhando, né, se torna a União Europeia, o Reino Unido ele vai criar a Associação Europeia de Livre Comércio. Olha só, o Reino Unido ele vai criar paralelo isso aqui. Ele não quer ser coadjuvante na história, ele quer ser o principal. E ao contrário da Comunidade Econômica Europeia, a EUC pretendia ser apenas uma zona de livre comércio, ou seja, apenas de circulação de mercadorias, viu, galera? Mercadorias, não de pessoas, mercadorias de produtos, sobretudo para facilitar as trocas comerciais com a Comunidade Econômica Europeia. Os países integrantes eram o Reino Unido, Irlanda, os países nórdicos, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, Islândia, Dinamarca, Áustria, Suíça e Portugal. Além da SECA, né, que é ali a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, integrava o bloco econômico os seguintes países: a Inglaterra, a Irlanda e a Dinamarca. A partir de 1973, a Grécia ela vai entrar,
A partir de 1981, na verdade, a Grécia aí. Espanha e Portugal vão entrar a partir de 1986. E aí aquela Europa que a gente conhecia como Europa dos 6 vai se tornar a Europa dos 12. A CE era caracterizada pela proposta do estabelecimento de uma livre circulação de mercadorias e serviços e capitais. Galera, mais uma vez, lembra, capitais é dinheiro. Além disso, foi pela primeira vez colocado em um bloco econômico a possibilidade de permissão à livre movimentação de pessoas entre os países membros. Com o fim da Guerra Fria, em 1989, a Alemanha Oriental também foi incorporada ao mercado comum europeu. Galera, quando a Guerra Fria ela acaba e a União Soviética, na verdade, quando a União Soviética acaba, a União Europeia vai começar a procurar esses países que anteriormente era do regime socialista para captar esses países e trazer para o bloco econômico. Até mesmo o próprio capitalismo ele vai fazer isso. E o Espaço Econômico Europeu, agora vai ter o nome de Espaço Econômico Europeu, começou a vigorar em 1994 e prevê uma gradual eliminação das barreiras alfandegárias de todas as mercadorias. Na prática, funcionava como um estágio intermediário para um possível ingresso de outros países. Turma, nada disso que a gente falou, das pessoas poderem transitar só com a identidade ou não ter barreiras, aconteceu do dia para a noite. Tudo foi um processo. Todo o processo ele é lento, todo o processo ele é demorado, até que todos os países, todas as pessoas pudessem se adaptar a essa nova realidade. E aí, galera, um avanço importante da integração europeia vai acontecer em 1991, com a assinatura do Tratado da União Europeia. Esse tratado ele é conhecido como Tratado de Maastricht, que é um nome de uma cidade da Holanda, onde foi feito esse tratado. Aqui a imagem da bandeira, né, aqui é o Banco da União Europeia. Percebam que já tem a questão do tratado. Para ser um bloco, nunca se esqueça, para ser um bloco econômico precisa ter um tratado. O Mercosul, trazendo aqui para a questão do continente americano, o Mercosul ele não é um bloco econômico. O Mercosul ele não tem um tratado de fato. A comprovação. Turma, nota isso aqui é importante, tá bom? A questão do tratado de Maastricht, essa parte aqui, copia, beleza? A comprovação do aprofundamento da integração pode ser verificada pela própria mudança na sigla do bloco, de CEE para CE, Comunidade Europeia, em referência a uma maior integração econômica. No ano de 1993, quando o tratado entrou em vigor, a denominação foi substituída para União Europeia, com o objetivo de enfatizar também a integração política. Aqui, galera, você já tem integração política, você já vai ter integração econômica, a questão da moeda, e todos os países irão adotar apenas o euro. E o Tratado de Maastricht ele vai compreender 2 acordos, né? O estabelecimento da União Monetária Econômica, ou seja, todos os países irão utilizar apenas uma moeda para facilitar a questão das trocas comerciais. A gente vai ver daqui a pouquinho o seu benefício. A União Política, com a instituição da cooperação do domínio da justiça e dos assuntos internos, da política exterior e da segurança comum. Ou seja, a União Europeia vai ter um departamento que vai cuidar da relação exterior, da relação com os outros países e também da própria segurança desse bloco econômico. E aqui a gente vai listar agora os benefícios devido a esse acordo com a União Europeia. Vai facilitar a integração dos países, né, porque todos os países irão ter a mesma moeda. Os países que adotaram, viu, turma? Os países que adotaram terão a mesma moeda, vai facilitar a questão da compra, da venda, do turismo, entendeu? Tudo isso ele vai acabar influenciando. Vai reduzir outra coisa importante, reduz a influência americana no continente europeu. Antes, galera, a moeda que estava se sobressaindo
né, nesse continente era o dólar estadunidense, o dólar americano. É, então você tinha que combater, né? Porque pô, os Estados Unidos já ganhou a Guerra Fria, já dominou uma parte da Europa, será que vai dominar mais ainda? E aí vai ter essa questão do euro para você diminuir a influência da moeda americana. E a adesão, turma, era voluntária, ninguém era obrigado a aceitar. Inclusive, o Reino Unido e a Dinamarca, elas duas não aceitaram essa moeda, né, o euro. O Reino Unido vai continuar com a sua libra esterlina, que é uma moeda forte, e a Dinamarca ela vai continuar com a sua moeda, a coroa dinamarquesa. Turma, desde o início, a Inglaterra, o Reino Unido, ela sempre olhou todos os países de cima para baixo, um olhar assim meio com desdém, né? Sempre se achou mais do que os outros. E aí, turma, a gente vai encontrar também o Banco Central da Europa. Perceba, galera, até aqui que a Europa, na história, né, da questão do descobrimento dos novos continentes, né, você tem ali o continente americano, que foi descoberto por Portugal, pela Espanha, foi colonizado, na verdade, por Portugal e Espanha. A Europa ela sempre foi protagonista. Quando tem a questão das guerras, a Europa ela vai começar a ter um papel secundário. E aí a Europa vê, pô, tem que voltar a ser o protagonista dessa história, tem que voltar a mandar. E aí vai ter essa formação da União Europeia. Então, até que a gente entendeu o porquê houve também essa questão da criação desse bloco. E vai ter uma coisa chamada a zona do euro, né, que é onde todos os países eles irão adotar o euro como moeda oficial. Vai ter ali a questão da influência do euro também. Entretanto, dos 28 países que fazem parte, apenas 19 adotaram a moeda única, né, o euro. Até uma questão de soberania quando você tem a sua própria moeda, né? Você acaba não perdendo toda a sua autonomia. Existem também países, galera, fora da União Europeia, né? Eu acabei trocando eu, países fora da União Europeia que adotam o euro. A gente vai ter o Vaticano, Andorra, San Marino, né? O Vaticano ele vai estar ali dentro da Itália e ele adota o euro. E vai ter aquela questão da política externa comum que eu comentei para vocês. Alguns até ventilam, falam a possibilidade do continente europeu ter um exército, o exército europeu, e não você encontrar a questão do exército francês, exército alemão, e sim você encontrar um exército europeu com todas as nacionalidades. Em 2004, 10 novos países da União Europeia, entram 10 novos países, né, na União Europeia. Desses 10, praticamente a maioria era países socialistas, né? Lembra ali que o socialismo ele acaba, e a União Europeia ela vai começar a avançar para o leste, vai começar a avançar para onde existia a influência socialista. O último país a entrar na União Europeia vai ser a Croácia, em 2012. Aqui entramos na questão turca, galera. A Turquia é a União Europeia. Até a Turquia ela tenta entrar, né? Entretanto ela não consegue. Desde ali da década de 90, ela está na fila de espera para uma possível aprovação no bloco. Entretanto, existem alguns fatores que dificultam a sua adesão. Primeira coisa, galera, o risco geopolítico. Recentemente, a Turquia ela teve um processo de golpe. O presidente não queria ficar ele não queria sair do poder, estava tentando a todo custo continuar a aplicar o seu golpe para continuar no poder. Além disso, as diferenças do continente europeu para a Turquia é muito grande. A Turquia ela vai ter ali uma parte das suas terras no continente europeu e também na Ásia. Vai ter uma questão também da xenofobia. Lembra lá que da xenofobia, o medo ao estrangeiro, o medo ao que é de fora. A maioria dos países do continente europeu vai ser ou cristão ou vai ser um país laico. E a Turquia, ela vai ter uma maioria muçulmana, um país islâmico. Olha a bandeira, preste atenção no símbolo da bandeira, entendeu? Então, por conta disso, a questão turca, a Turquia, ela até hoje não entrou. Óbvio que o Reino Unido, ele não vai deixar isso explícito, né?
a União Europeia, perdão, o Reino Unido não, galera, a União Europeia. Claro que a União Europeia não vai deixar isso explícito, né? Mas ela vai tentando, de todas as formas, postergar essa entrada, né? E a Turquia ela tenta, de todas as formas, entrar no, na União Europeia por conta porque a União Europeia ela vai ajudar que os países se desenvolvam. Aqui, galera, a gente vai entrar na questão do Brexit, né? A gente já está falando ali do Reino Unido, da saída. Antes de ter essa pandemia aí do coronavírus, esse assunto estava sendo muito, muito debatido, a questão da saída do Reino Unido. O Reino Unido, ele enfim vai conseguir sair da União Europeia. Ele sempre tentou sair, só que a União Europeia não deixava com que o Reino Unido saísse, porque isso é uma perda muito grande. Uma das principais características que levaram o Reino Unido a querer sair da União Europeia era porque as decisões eles não concordavam. A decisão que a União Europeia tomava, o Reino Unido não concordava. Uma das coisas que mais deixavam eles chateados era a questão dos migrantes, na verdade. A União Europeia ela acabou criando uma taxa que todos os países que faziam parte da União Europeia tinham uma cota para receber imigrantes. Entretanto, o Reino Unido ele não gostou dessa ideia. A União Europeia não deixou que o Reino Unido nem se expressasse, né? Nem falasse o que achava, e acabou impondo algumas coisas. Outra coisa também que não podemos se esquecer é a questão do Reino Unido ter uma população velha, né? Uma população idosa, a sua grande maioria, por ter aquela ligação, a não ter as barreiras, você ter uma ligação de pessoas, uma zona de livre circulação de pessoas, produtos, comércios, capitais, as pessoas acabavam indo para o Reino Unido, trabalhavam, pegavam esse dinheiro e, ao invés de investir no próprio Reino Unido, as pessoas pegavam o dinheiro que ganhavam e levavam para o seu país de origem. Ou seja, o Reino Unido não ficava com nada nessa história. Então, o Reino Unido ele vai começar a ter a questão das suas barreiras, vai começar a cobrar. Você quer trabalhar aqui, então você vai pagar impostos. Você quer comprar alguma coisa daqui, então vai ter impostos. E aí o Reino Unido ele vai começar a se chatear por conta dessas coisas. Houve um plebiscito, o Reino Unido ele conseguiu sair, não totalmente, vai ser um período gradual até realmente a sua saída de fato. Mas o plebiscito ele foi votado, ele foi uma votação apertada, quase não saía, mas eles conseguiram a sua emancipação, a gente pode dizer assim, a sua saída do Brexit, na verdade do Reino Unido. O Brexit, turma, ele vai significar o seguinte: BRE, a questão do Reino Unido, perdão, galera, o Reino Unido, e essa parte aqui vai estar relacionada com a saída, beleza? Turma, terminamos aqui a nossa aula de hoje, certo? Bons estudos para vocês, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida pode estar comentando aí, que em breve eu estarei solucionando. Um forte beijo no coração e para cima, viu? Vamos nessa.